Hoje eu vou decorar o meu escritório com os meus quadros e eu vou aproveitar para gravar um vídeo para você te ensinando mais sobre quadros, sobre como pendurar na parede, que distância deixar, qual moldura escolher a hora que você for emoldurar um quadro, qual tipo de vidro é o ideal para você escolher para poder moldurar a sua gravura, e também vou falar sobre quadros em lona. Então, se você, assim como eu, é apaixonada por decorações clássicas, ama um quadro pela casa e quer aprender um pouquinho mais para poder aplicar isso dentro da sua casa, fica aqui nesse vídeo. Mas antes, eu quero te pedir para já se inscrever aqui no meu canal para você não perder nenhum dos meus conteúdos e curtir esse vídeo. Bom, primeira coisa, eu coleciono meus quadros há muitos anos, né, ao longo da minha vida. A minha primeira gravura que eu comprei foi a minha Mona Lisa, que tá aqui. Eu comprei ela quando eu tinha 8 anos, a primeira vez que eu visitei o Museu do Louvre em Paris. Desde então eu fiquei alucinada por quadros e ao longo da minha vida, conforme eu fui visitando museus, fui viajando, eu ia sempre comprando e colecionando gravuras para que o dia que eu tivesse uma casa eu pudesse pendurar todos esses quadros e fazer a minha própria galeria. Então eu tenho muitos quadros e hoje eu tô aqui redecorando o meu escritório e eu vou utilizar um desses quadros, alguns desses quadros aqui no meu escritório. Então eu tenho uma parede aqui com o meu sofá e eu vou colocar esses quadros aqui nessa parede. Nessa parede eu tenho molduras de Bozerie por toda ela. Eu vou encaixar os meus quadros dentro da minha moldura de Bozerie, porque já tá assim aqui, eu não comecei do zero. Se eu começasse do zero, essa parede, o que eu faria? Como meu sofá ele é pequeno, ele tem só 2 lugares, eu faria uma moldura inteira em volta do meu sofá, né, em cima dele, ali com a medida certinha da parede, que é como eu tinha lá na minha casa. Vou deixar aqui uma foto para vocês entenderem o que eu tô querendo dizer. Eu não sei exatamente quais quadros eu vou colocar aqui. Eu tenho quadros com vidro anti-reflexo, que é o ideal, porque esse aqui é um cenário de gravação, então eu preciso ter um vidro anti-reflexo. Vou escolher os meus quadros que tem o vidro anti-reflexo, que eu coloquei apenas depois que eu descobri isso. Antes os meus vidros eram com vidro reflexo, os meus quadros. Eu preciso trocar esses quadros, trocar esse vidro, eu acabei ficando com preguiça. Então eu vou escolher os quadros que tem vidro anti-reflexo para eu colocar aqui nessa parede, porque é um estúdio de gravação, então eu não posso deixar que o vidro se reflita por conta da gravação, por conta da câmera. E é a mesma coisa quando você vai bater uma foto, às vezes você tá em casa, vai tirar uma foto, acaba refletindo muito o que tá por trás daquele quadro. O ideal são sempre vidros anti-reflexo na hora de você emoldurar uma gravura que você vai emoldurar. Sempre coloque vidro em gravuras de papel para conservar esse papel. A maioria dessas minhas gravuras são de papel. Eu tenho algumas de tecido, de tapeçaria que eu emoldurei, mas as de papel a gente sempre emoldura com vidro. Se for de lona impressa, tem muitas empresas que fazem quadros de lona impressa, que é muito legal, e aí você não precisa colocar vidro, tá? Essa é a vantagem. Mas em papel, nós sempre vamos colocar vidro para poder preservar essa moldura que é tão especial. Quando a gente vai pendurar quadro, a gente pode misturar tamanhos, texturas, diferentes molduras, diferentes tamanhos dos quadros. Não existe uma regra para isso. O ideal é sempre deixar um espacinho ali, né, de uma mão, 10, 15 centímetros entre um quadro ou outro, que você tenha um respiro para aquele quadro, para que fique algo harmonioso. E sempre mantenha os mesmos respiros entre todos os quadros. Então decidi que é 10 centímetros, ótimo, vou fazer de 10 centímetros de distância de todos os quadros. Decidi que é 20, que é 15, aí você pode escolher o que é melhor para você, também dependendo do tamanho ali da sua parede, né, de onde esse quadro ele vai ficar. Se eu tivesse uma bancada, por exemplo, se eu tivesse um móvel e aí eu vou pendurar um quadro em cima desse móvel, eu sempre gosto de deixar 20 centímetros, tá bom? Então eu pego ali o móvel, conto 20 centímetros e começo a colocar o quadro, porque aí ele não atrapalha tanto as decorações que eu vou colocar nesse móvel, nesse aparador, nesse buffet que vai ficar ali às vezes num hall de entrada, num corredor de quarto, num cantinho da sua sala. Eu primeiro vou começar com esse daqui, que é o de trás da parede, né, da parede do meu sofá. O que acontece? Eu tenho quadros grandes, quadros pequenos. Nós sempre começamos pelos quadros maiores. Nós vamos dos maiores para os menores, porque os maiores eles preenchem mais espaço. Então a gente primeiro preenche o espaço com os maiores e os espaços que sobram, aí sim nós vamos colocando
quadros, objetos, às vezes você pode colocar um prato ali na parede para dar uma misturada, fica muito legal, um objeto pessoal, tá? Então aqui eu vou misturar os meus quadros, já separei as minhas molduras que são anti-reflexo, mas eu quero te mostrar a diferença de um quadro anti-reflexo com reflexo. Ó, esse daqui ele não tem anti-reflexo, vocês estão vendo que ele tá refletindo o meu ring light que tá me iluminando aqui, né? Ó, ele reflete a câmera, reflete o ring light, então ele não é anti-reflexo. Agora eu já tenho este daqui, que é um quadro anti-reflexo. Olha só, ele reflete bem menos, ele até pega a luz, mas ele não é nítido, tá vendo? Porque é uma luz muito forte. Mas olha só a diferença. Ó, ele não tá refletindo a câmera. E isso é muito bom, porque não te atrapalha em foto, não te atrapalha em absolutamente nada em vídeo. Hoje em dia todo mundo faz foto, todo mundo faz vídeo pra internet. Então o ideal é que seus quadros sejam sempre anti-reflexo. Aqui eu tenho uma tapeçaria muito linda, que eu quero mostrar pra vocês. Essa tapeçaria aqui, ó, ela é uma tapeçaria. Esse vidro, ele tem reflexo. Ele é uma tapeçaria, vou chegar mais perto pra vocês verem. Ó, lindo de Jesus, é um quadro que eu comprei no Vaticano, muito lindo. Só que eu moro na frente da praia. Aqui a maresia é muito grande. Então o que eu fiz? Eu coloquei vidro aqui, porque eu não queria estragar a minha tapeçaria, eu não queria que mofasse, aqui é muito úmido. Então eu coloquei vidro para preservar a minha tapeçaria. Se eu morasse num lugar mais seco, eu não precisaria colocar. Se os seus quadros eles são muito pesados, o que normalmente eles são, porque eles têm a moldura, eles têm a madeira que vai aqui atrás, tem o vidro, o ideal é que você sempre pendure os seus quadros com furadeira. Tá? Que você coloque parafuso mesmo. O prego pode ser que ele caia, se ele cair o prejuízo é muito grande. Então o ideal é que você parafuse mesmo ele com a furadeira, tá? Na sua parede, para garantir, até porque se você não parafusar, se você deixar ele mole, com preguinho ou aquelas fitas 3M, por mais que diga que aguente, eu já perdi coisas por causa de fita 3M, então eu não garanto muito. Eu prefiro deixar as minhas coisas bem seguras, às vezes dá uma ventania na sua casa, você deixou uma janela aberta, os quadros caem, porque os quadros são pesados, então eu gosto sempre de colocar furadeira, parafusadeira, parafuso tudo na parede e fica ótimo, tá? Outra dica legal, sempre que a gente compra uma gravura, normalmente aqui embaixo vem quem foi que fez essa gravura, a data, né, o nome do pintor, o nome da gravura. E uma ideia bacana é você colocar atrás do quadro. Então aqui, por exemplo, eu tenho o nome do Leonardo da Vinci, o nome do quadro, e ele tá aqui atrás. Se algum dia você esquecer, quiser lembrar, você só vai lá e confere aqui atrás. Como não tem jeito certo da gente pendurar esses quadros, vai ser um quebra-cabeça que você vai ter que montar. Então qual que é o ideal? Você vai colocando ali um quadro, pendura, coloca outro, é sempre bom se tiver alguém para te ajudar. E aí você vai marcando. Como que eu faço a marcação? Até para ficar fácil, para depois você saber onde você vai pregar direitinho. Você vai usar uma fita crepe, essa aqui é uma fita grossa, mas você pode usar uma fita mais fina. Pegar uma fita crepe, vai pegar o seu quadro e vai colocar a fita crepe aqui, ó, de um lado ao outro. Porque você sabe que esse daqui é o tamanho do seu quadro certinho, ó. Você bota aqui em cima, né, onde tá o seu parafuso, pra você saber qual o comprimento desse quadro. Pegando esse pequenininho só pra exemplificar pra vocês, tá? Ó, coloquei aqui, sei que é desse tamanho, corto aqui. Aí, olha só, aqui, chega bem pertinho, é que a gente vai pendurar, ó. Faz a marcaçãozinha, tem o triângulozinho, ó, fura ele, tá vendo? Você já sabe que é aqui. Aí o que você faz? A hora que você tirar isso aqui, você só coloca na parede e ele já tá a marcação lá. Você vai lá, bate sua furadeira, faz o furo certinho, depois você só encaixa. E aí você vai também tendo dimensão do tamanho dos quadros. Uma outra ideia muito legal é você comprar papel pardo e você vai fazer o quê? Você vai desenhar o seu quadro certinho, a medida no papel pardo, recorta essa medida toda do papel pardo e aí você vai pendurar o papel pardo na parede. Então você começa a colocar esse papel pardo daqui, dali, começa a pendurar ele na sua parede e aí você vai montando a sua galeria, vai medindo centímetros, porque o papel é levinho, você não precisa ficar com o quadro para cima e para baixo, correndo o risco de riscar a sua pintura. Então coloca ali o papel pardo todo certinho, faz esse quebra-cabeça direto na sua parede, faz a furação desse jeitinho que eu tô te ensinando e pronto. Esse é o jeito mais fácil de você pendurar quadros na sua parede. Aqui eu tenho um quadro em lona para mostrar para vocês. Eu vou chegar bem pertinho, ó. Ó, é uma lona, tá vendo? É uma lona impressa isso daqui. E aí, qual que é o negócio? Ó, eu vou até virar aqui, é lona de quadro mesmo, tá vendo? Ela é uma lona impressa. Então você não precisa colocar vidro nessa lona impressa.
Só que tem uma coisa, eu não gosto dessa moldura, que é essa moldura que é um dourado aberto, sabe, ó? Olha aqui, observa bem, é um dourado que grita. Isso daqui não é elegante, isso daqui não é chique, isso daqui é brega. Então, eu peguei esse exemplo para te mostrar qual que é o ideal. Prestem bem atenção nessa moldura. Vou dar aqui, ó, um zoomzinho para vocês verem, tá? Essa daqui é a moldura que a gente não vai usar. Qual que é a moldura que a gente vai usar? Vamos usar molduras douradas, porém molduras com cores mais fechadas. Essas cores são as cores elegantes, tá bom? Sempre um dourado fechado. Você pode até ter um dourado mais dourado. Aqui eu tenho um dourado mais dourado. Esse meu quadro é um quadro que eu amo. Olha só. Esse daqui é um quadro que eu amo. Olha só essa moldura que linda. Ela é dourada, mas ele é um dourado fechado. É um dourado opaco, que não brilha. É um dourado chique, é um dourado elegante. Então sempre pensem nisso. Nunca coisas com brilho, sempre coisas opacas e cores fechadas, não cores abertas. Você pode usar dourado, prateado, o que você quiser, mas sempre cores mais fechadas e não cores abertas. É isso que faz uma cor ser elegante, tá? Ela ser ali uma cor mais fechada, mais sóbria, mais serena e, consequentemente, mais clássica e mais elegante. Esse quadro é o Beijo de Gustav Klimt. É um artista que eu amo, um quadro que eu acho maravilhoso, inclusive tem um filme sobre esse artista, não é sobre ele, mas ele tá no filme, que é A Dama Dourada, um filme maravilhoso que vocês deveriam assistir, e eu sou apaixonada por esse quadro. Porém, olha só, ele tem vidro com reflexo. Preciso mudar esse vidro. Então, já que eu não mudei, eu não vou colocar ele aqui nessa parede, porque, mais uma vez, eu sempre tenho que pensar para que são as coisas. É disso que é uma casa com propósito, uma decoração com propósito. Você tem que pensar se aquilo vai cumprir a função que você está propondo para aquilo. Como esse daqui é o meu escritório, eu gosto sempre de expressar a minha vida nas paredes da minha casa, do meu escritório. Eu escolhi 2 quadros para serem os principais, são quadros grandes, dessa parede, dessa minha parede de gravação, que são as minhas 2 primeiras gravuras que eu adquiri. A primeira é a Mona Lisa, de quando eu tinha 8 anos no Museu do Louvre, e a segunda, essa daqui, é uma gravura que eu comprei quando eu tinha 11 anos no Metropolitan de Nova York. Lembram do atentado de 11 de setembro? Eu estava lá, em Nova York, no 11 de setembro. Eu fui por conta do meu aniversário, com toda a minha família. Meu aniversário é dia 13 de setembro. No dia 11 de setembro à noite, nós voltaríamos para o Brasil, porque eu ia fazer uma festa de aniversário. Nós acabamos ficando presos lá por conta do que aconteceu, né? Nós não podemos sair dos Estados Unidos. Ficamos mais uns dias lá, preso, nosso voo foi adiado. E aí, no dia do meu aniversário, eu passei o dia do meu aniversário no museu, no Metropolitan, porque era a única coisa que estava aberta naquele dia. Estava tudo fechado, só os museus abriram 2 dias depois do atentado. E aí eu comprei essa gravura, então ela é muito especial para mim. Eu acho ela linda e é por isso que eu vou pendurar ela nessa parede junto com a Mona Lisa. Então essas 2 gravuras, que são muito importantes para mim, muito especiais, vão ser os astros da minha parede. Definidos os astros, eu venho para os complementos. Então você começa das gravuras maiores e de maior importância, que você quer ressaltar ali nessa parede, nessa decoração, e depois você usa itens complementares, quadros menores, pratos, itens de porcelana e por aí vai, bastidores bordados. Então eu vou começar por ela. Ó, eu quero que ela apareça no meu sofá. Eu vou colocar todas elas em cima do meu boserri, tá vendo? Aqui eu tenho a moldura de boserri, eu vou colocar ela aqui. Não vou deixar muito, senão não vai caber outra ali. Então eu vou colocar essa aqui. E será que a Mona Lisa vai caber ali? Não vai caber, a Mona Lisa é grande. A Mona Lisa não vai caber. A Mona Lisa eu vou deixar aqui. Ó, esse é o ruim dessa parede. Ela não vai caber muitos quadros, porque os quadros não são tão finos como esse. Eles são mais largos, pelo menos os quadros que eu tenho. Então eu vou ter que escolher muito bem o que eu vou colocar aqui, o que eu vou compor para poder funcionar. Não tenho quadros muito menores. Tenho esse daqui, mas ele reflete. Mas por enquanto eu vou colocar ele aqui, ó. Vou colocar esse, vou colocar o da Vinci aqui. Eu tenho esse daqui também, que eu adoro, Botticelli. Aqui talvez só mulheres. Sem querer, vai ser uma parede só de quadros de mulheres. Nós temos muitas mulheres, não pode faltar a mais importante de todas, Nossa Senhora. Então vou pegar a minha Madonna com o Bambino que tá ali, que é numa tapeçaria. Aqui está a minha Madonna com o Bambino,
Olha só, isso aqui é uma tapeçaria. Eu vou chegar pertinho para vocês verem. Ela não tá com vidro aqui. Essa daqui eu comprei em Firenze, na Itália, quando eu morei lá. Uma gravura que eu amo. Vou colocar ela por aqui também, ó. Vou compor ela aqui. Talvez lá em cima, ó. Tá vendo? Acho que ela vai ficar ótima aqui, ó. Centraliza no meio do quadro. E aí eu vou colocar lá em cima ela. Então já sei que é essa daqui. Vamos para o próximo. Aqui eu tenho vários quadros colocados, mas eu queria... Ai, não sei o que eu vou colocar. Porque vai faltar ali, tá vendo? Vai faltar... Não, aqui vai dar os 4 certinho, ó. Eu acho que aqui vai dar os 4 certinho. E depois eu posso colocar um prato na parede. E aí, aqui só que eu vou colocar a Mona Lisa. E eu não tenho mais quadros finos. Então eu não sei o que eu vou fazer. Achei um quadro fino que eu tenho. Ó, só que ele tá com vidro de reflexo. Que é um quadro que retrata a Capela Sistina do Vaticano. É um quadro muito lindo, ele é comprido, então acho que ele vai ficar ótimo ali do lado da Mona Lisa. Eu poderia colocá-lo assim, tá vendo? Ali em cima, que é uma opção muito boa, porque como ele reflete, ele vai refletir um lustre que eu tenho aqui, que é um lustre muito lindo. Então acho que pode ser que funcione. Ou eu vou colocar então ele assim, lá, ou eu vou colocar ele do lado da Mona Lisa em pé. Eu tenho também uma série de gravuras dessas daqui, olha só, que são lindas. Eu comprei elas em Paris também, faz uns 5 anos. Comprei naquelas barraquinhas do Rio Sena, sabe? No Rive Gauche. Então lá ficam umas barraquinhas onde eles vendem arte, tem sebo de livros, gravuras. Eu comprei várias gravuras que são flores representadas por mulheres. Então são mulheres vestidas de flores. Duas paixões. Então são gravuras que eu gosto muito e eu acho que vai ficar muito bonito aqui, vai dar um toque. Depois eu também quero trocar o estofado desse sofá, ele tem verde porque ele é o sofá da minha casa. Eu vou trocar ele, eu quero uma coisa mais bege, um linho bege, porque vai ficar mais bonito com a decoração toda. Eu gostaria muito de usar essa gravura também, que é uma gravura que eu amo, mas ela não vai dar certo por conta do espaço mesmo. Por isso que eu tô falando pra vocês, qual que é o ideal? O ideal é você pensar antes. Então, primeiro, a gente tem que pensar o que a gente vai colocar ali. Engraçado isso, mas a gente começa de trás pra frente primeiro, que é o quê? Você começa imaginando a sua decoração. Então tá, então eu sei que aqui eu quero um sofá e eu quero quadros em cima desse sofá. Ótimo, só que eu quero molduras de boiserie. Então o que eu vou fazer? Bom, eu vou fazer um espação ali, uma moldurona, como eu tenho aqui, para preencher essa moldurona de quadros. Que é o que eu fiz na minha casa e é o que eu faria aqui se isso fosse pensado para isso. Porque esse escritório eu já mudei a disposição dele várias vezes. Então, como você tem que escolher ali o que você vai fazer, eu escolhi deixar as paredes dessa forma. Bom, fiz a marcação, já coloquei a minha fita nos quadros que eu pretendo usar aqui. Agora eu vou arrastar esse sofá para eu poder furar sem problema. Então vou puxar ele para cá. Bom, vou começar com a Americana em Paris. Vou pegar a minha trena, vou medir 10 centímetros, um lápis e vou começar a marcar. Sempre marquem de lápis, tá, gente? Para não estragar. Ó, vou daqui para cá, acho que é mais fácil. Então meço 10 aqui e vou medir 10 para cá. Vai ficar perfeito, perfeito. Tá? Só para vocês terem uma noção. Aqui é 10. Pronto. Então eu sei que aqui, é o primeiro eixo do meu quadro, ele vai começar daqui para cima. Aí, se você tiver batedor de nível, excelente. Senão você vai fazendo o seguinte, ó. 10, tá? Vai marcando ao longo da parede, ó. 10. Seu quadro ficar retinho e sempre de encontro aqui com o boiserie. 10. E aqui é a mesma coisa. Vai medindo aqui. 10. Vou até pegar uma régua, porque é mais fácil medir com a régua aqui. Porque a fita vai riscando a parede, tá vendo? Não gosto muito disso, não. 10. Pronto, já tenho uma noção mais ou menos. Pronto, já tenho uma noção mais ou menos. A minha fita tá aqui atrás, ó. Vou colocar o meu quadro aqui. Vamos ver se... Eu acho que 10 ficou muito espaçado. Tô com medo de não caber um quadro aqui do lado. Mas acho que vai ficar bom. Talvez 5 centímetros, ó. Acho que eu vou fazer de 5 centímetros, gente. Vou fazer 5, pra ficar mais espaço ali, ó. Então eu vou fazer de 5 centímetros. Vamos ver qual foi o quadro que eu escolhi pra ficar na lateral. Vamos ver quanto vai dar de diferença de lá pra cá. Vamos ver 5 aqui. Lá pra cá, qual é o próximo? Olha só, caiam por terra à medida que eu falei. Eu medi aqui, ó, uma segura, uma do ladinho da outra. Elas vão ficar bem juntinhas. Vai dar um espacinho de 2, 3 centímetros entre cada lado, entre uma e outra. Mas eu vou fazer assim, porque eu quero essa parede bem cheia, bem bonita. Só acho que vai acabar ficando desproporcional, porque 2 quadros são muito grandes. Eu não tenho quadros grandes iguais para colocar na lateral. Eu tenho quadros menores. Tô com medo de ficar desproporcional. Então eu vou colocar essas duas
aqui. E aqui também eu vou colocar quadros maiores e mais juntinhos. Então, olhem só como ficou. Medidinho aqui no chão, ó, dentro dessa moldura que tem o mesmo tamanho daquela ali, deu certinho. Vai caber as duas bem juntinhas, com pouco espaço, mas eu acho que eu vou querer fazer assim pra ficar mais proporcional. Não consegui fazer sozinha, chamei o Theo pra me ajudar a segurar pra mim, porque os quadros são muito pesados. Eu quero testar ele aqui. Então acho que eu vou fazer isso. Ó, vou deixar bem juntinho e eu vou colocar essa primeiro, que é a maior. Aí a Mona Lisa eu vou centralizar no meio dessa, ó. Eu não vou fazer igual assim. Eu vou centralizar no meio desse quadro aqui, ó. Dessa forma. Quase 2, 1,5. Nem pra mim, nem pra você. Pegar a minha fita crepe, que está marcadinha, certinha. Puxar o quadro. E aí vou colocar a minha fita. Seria um nível aqui, né, Theo? Então, ó, já coloquei aqui minha primeira fita. Vou pendurar o meu primeiro quadro. Vou furar com a furadeira, colocar o quadro. E depois, a partir deste quadro já pendurado, é que eu vou pendurando os outros e fazendo ali esse quebra-cabeça. Bom, então fiz aqui meu primeiro furo. Coloquei na parede. Tirei a fita que tava. Agora vou pendurar o meu quadro. Agora eu vou pendurar o outro quadro. Então agora eu venho com a Mona Lisa. Então, ó, venho com a Mona Lisa. Vou dar a distância dela daqui, o mesmo 1 centímetro que eu deixei aqui. Vou botar o mesmo 1 centímetro, ela vai ficar meio grudadinha assim, mas tá tudo bem. E vou medir pra saber qual é a metade dele. Tenho 90, então a gente tem 45, a metade. Sei que aqui é a metade do meu quadro. Pego esse daqui. Sei que ele tem 70 aí. Posiciono o quadro. Mas dá certinho, dá certinho. Mesma medida. Retirar aqui. Essa fita crepe tá arrancando a outra fita crepe. Agora eu vou pendurar essa fita na parede. E bate certinho. Essa dica é ótima, não é? Ficou meio em cima, mas... Porque também esse Boserie não é certo, né? O Boserie é torto. Aí tudo bem, porque depois que eu faço? Eu pego uma fita 3M... E só deixo ele fixadinho assim, sabe? Então, ó, parafusei os meus 2 primeiros quadros. Agora eu vou parafusar esse daqui. Já mudei completamente o layout. Vou parafusar esse daqui lá em cima, ó, desses 2. Eu acho que vai ficar perfeito. Me parece que vai caber. Então eu vou pendurar esse daqui lá em cima agora. Pronto. Pendurei todos os meus quadros. Você vai fazer do jeitinho que eu te expliquei. Dos maiores para os menores. Não precisa ficar exatamente perfeito, porque não vai ficar, é um quebra-cabeça mesmo. Aqui vocês podem ver, eu tenho um tamanho dali, um tamanho para cima, porque cada quadro tem uma dimensão e tá tudo bem. Você vai usar essa mesma medida só para você ter uma base, só para você não se perder, para que você não deixe um quadro com muita distância do outro, o outro muito grudadinho. Então sempre ali tudo proporcional. Usa uma medida proporcional, mas se você precisar ir um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. Aqui, por exemplo, eu coloquei esse quadro aqui e aí o da Mona Lisa eu centralizei no meio dele e aquele lá eu centralizei no meio dos 2. Então essa é uma forma de você ir caminhando devagarinho e ir montando o seu quebra-cabeça de quadros. Se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, deixa aqui nos comentários para mim, para que eu possa criar novos vídeos para poder te ensinar a decorar a sua casa com classe, com elegância. Se você ainda não se inscreveu aqui no meu canal, se inscreva, ativa o sininho para receber todas as nossas notificações de novos vídeos.